Seja bem-vindos à aula 2. Aula 2 a gente vai falar sobre vendas. E vendas de autopeça é mais sobre pessoas do que sobre peças. Esse é o tema que a gente vai estar tratando aqui dentro dessa aula. Mas antes disso, vamos dar uma breve recapitulada na aula anterior. O que é que a gente falou na aula anterior? Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre as oportunidades desse segmento. A gente trouxe até alguns números, né? Números de carros rodando no Brasil e números de autopeça. E a gente viu essa disparidade aí de um para o outro. São muitos carros para poucas lojas, então não tem nenhum problema se você tem 2, 3 concorrentes na sua cidade ou até mesmo na sua rua, porque o mercado é enorme, o mercado é gigantesco. Vai ter como você se sobressair. E se você já tem autopeça e não está se sobressaindo, está vendendo pouco, existe alguma coisa errada ou com você, ou com seus vendedores, ou com os dois. E a gente vai poder tratar um pouco sobre o que é que está acontecendo no seu negócio, o que é que está acontecendo na sua loja, que está fazendo com que você venda menos do que deveria, entendeu? Na aula passada a gente falou muito das oportunidades desse negócio. E esse negócio é um negócio tão próspero que você consegue vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Mercado Livre, pelo OLX. Eu tenho um amigo meu que tem autopeça que ele investe muito em OLX, muito mesmo. E às vezes a gente acha que OLX, por exemplo, é só para usados. E não, ele vende muita peça nova na OLX. Por quê? Porque existem pessoas que é viciado em pesquisar coisas usadas. E aí ele descobre pela OLX que o novo é quase o mesmo preço do usado e acaba comprando. É uma dica muito boa desse cara aí que está vendendo pela OLX. Né? Se você vai participar, se você precisa, né, participar de todas essas plataformas que vendem, você precisa estar dentro de tudo. Né? OLX, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, você precisa estar à vista das pessoas. Google Meu Negócio, você tem que estar em tudo. E aí agora indo para dentro da segunda aula, a gente precisa entender, antes de vender, que a primeira coisa que vende é a aparência. Para um vendedor, para uma autopeça, a primeira coisa que ela vai vender é a comunicação visual, se a gente está falando aqui do prédio, e a vestimenta, a maneira de falar, a maneira como se trata o vendedor quando a gente está falando de pessoas. Olha só, uma autopeça, ela precisa ter uma logo legal, um nome bacana, ela precisa estar arrumada visivelmente, porque isso vai vender antes da venda se concretizar, entendeu? Olha só, a peça.com hoje, ela tem um pezinho. Eu trabalho muito para que esse P, com esse carro dentro, ele seja algo que você, ao olhar, já lembre da peça.com. Eu forço muito a identidade visual através desse pezinho. Onde eu puder colocar ele, eu acho que eu vou até fazer uma tatuagem aqui lá do pezinho. Eu estou malhando para isso, botar o pezinho aqui no meu braço. Agora não, que está muito fino. Mas eu gosto de comunicação visual. E você já deve ter entendido isso. No nosso Instagram, tá aqui a galera que cuida do meu Instagram, né? Tanto do pessoal como da empresa, a gente gosta de trazer uma identidade visual bacana, porque isso já é o primeiro passo da venda. O primeiro passo da venda é a comunicação visual, se a gente está falando de prédio, ou a comunicação do vendedor, se a gente está falando, né, da pessoa física. Falando um pouco sobre vendas, né? Depois que a gente fala sobre a comunicação, quando o cliente entra na autopeça, o que é que o cliente quer? Quem pode me dizer aí? O que é que o cliente quer? Quando ele entra no autopeça, além de peça, é lógico, né? Gabriel e Kaline. Resolveu o problema dele? Desconto. Ele quer gastar o mínimo possível. Quando o cliente chega na autopeça, ele quer gastar o mínimo possível. Mas existem 3 coisinhas que você precisa comunicar para ele. Aqui a gente está falando de vendas, técnicas de vendas, métodos, os métodos que eu uso. Marca, qualidade e garantia.
O cliente, quando ele entra na autopeça, ele esqueceu isso daí. Ele não sabe o que são essas três coisas. Ele quer desconto, ele quer preço, ele quer barganhar, ele quer comprar a maior quantidade possível pelo menor preço possível. Ele quer desconto, ele quer preço. Ele não quer outra coisa, ele quer preço. Mas quem é que vai falar isso para ele? Quem é que vai falar para um cliente que uma bucha Axus é mais barata do que uma bucha similar? E aí você vai dizer, não, Iago, mas a bucha Axus é mais cara. Se você pensou isso, você já está errado. Se você acha que a bucha Axus é mais cara, se você acha que o pistão metal leve é mais caro, você já está errado. Sabe por quê? Porque você precisa explicar a ele. Marca, qualidade, garantia. Marca, Axus, qualidade. Vamos lá falar agora sobre a qualidade. Durabilidade. A qualidade traz durabilidade. Entendeu? Eu até brinco lá com os meus clientes. Às vezes os clientes querem comprar uma bucha, querem comprar uma baratinha. Eu quero uma bucha daquela marca similar. Aí eu trago duas. E trago uma Axus. Mas é porque é uma marca de qualidade. E se você é do segmento, você sabe que Axus é Axus. Então eu estou usando ela aqui no exemplo. Então chega um cliente lá na minha loja, olha que interessante. Aí eu quero uma bucha da bandeja, do Celta, uma só. O cara mais baratinho, o cliente ia eu quero. Aí eu trago duas da similar. Eu brinco isso aí com clientes que eu conheço, né? Lógico. E trago uma da Axus. Vamos supor que a da Axus é 30. E a similar, ela é R$20. Então eu pego as duas e digo, olha aqui, dá 40. E a Axus é 30. Vamos levar a Axus, que é mais barata. Aí ele, não, mas eu só quero uma. É R$20. Né? 20 cada? Aí eu disse, não. Mas só que a Axus, ela dura o dobro dessa daqui. Entendeu? E aí o cliente, rapaz, pior que é mesmo. Eu já digo logo, se você levar essa daqui, leve logo duas. Porque uma vai quebrar com 20 dias e aí eu tiro onda mesmo. Mas eu tenho esses produtos no meu estoque. Por quê? Porque eu não vendo para mim, eu vendo para o cliente. Às vezes o cliente quer essa marca. Mas eu estou sempre induzindo o meu cliente a levar a melhor marca, a qualidade e a garantia. E essa é uma das formas que a gente brinca. São uns métodos que eu uso lá, brincando com os meus clientes conhecidos. É lógico, né? A gente vai vender um amortecedor. Tem os amortecedor Tabajara e tem os amortecedor que dá 2 anos de garantia. Então eu pego aqui, olha só, esse amortecedor aqui, a durabilidade dele, a marca e a garantia é muito maior do que esse Tabajara aqui, esse similar. A gente precisa induzir o nosso cliente a pensar, sabe? Que às vezes a gente está só querendo tirar o pedido. Você não precisa oferecer o mais barato, não. Você tem que oferecer o mais caro. É isso mesmo. Você tem que oferecer o melhor para o seu cliente. Marca, qualidade e garantia. Mas aí a gente já está acostumado achando que o cliente não tem dinheiro, achando que se oferecer o caro, o cliente não vai levar. Não. Cara, eu quero um aditivo, tá? Esse aqui, ó. Essa marca, um Acedelco original, Tirreno. Sabe? Linha de montagem. Um aditivo Kobe também. Entendeu? A gente já está acostumado a vender aquele Kisuke. E isso é um método errado de venda. Você precisa oferecer o que há de melhor para o seu cliente. E é assim que você vai vender mais. E outra coisa, se o cliente não quiser, beleza, ele vai ter a outra opção. Mas essa segunda opção não deve ser oferecido por você. Você tem que oferecer o melhor. Você tem que oferecer o melhor. E a maioria das vezes o melhor ele vai ser mais caro, mas no custo-benefício, se você mostra para o seu cliente que a durabilidade e a garantia daquela peça se sobressai da similar, o cliente vai entender. O problema é que a gente não fala. A gente não fala. A gente não expressa isso para o nosso cliente na autopeça. E a peça.com ela trabalha dessa maneira, oferecendo, né? Trazendo a qualidade ali, a marca e a garantia, explicando para o seu cliente, né? Para o nosso cliente da peça.com. Porque às vezes eu estou aqui no marketing, eu invisto em tráfego, eu invisto no design, a gente faz post, tudo direitinho para o cliente chegar na minha loja lá e ele ser só atraído por conta do preço. Se o financeiro trabalha, se o gerente está lá, se o entregador está trabalhando, às vezes o cara quer me assimilar só com preço, entendeu? Sendo que tem um monte de coisa por trás daquilo que também entrega valor, e às vezes você está querendo só conquistar o seu cliente por conta do preço. E o restante da equipe? E o entregador que entrega rápido? E o gerente
que trabalha na comunicação visual, que está preocupado com o layout da loja, e às vezes o vendedor mata tudo isso querendo dar desconto. Esse momento da venda é um momento precioso. Às vezes você acha que não, que o cliente de autopeça é verdade, às vezes está apressado ali, quer pegar, quer ir embora. Mas não. Sabe, faça do ambiente da sua autopeça um lugar para o cara refletir também acerca do carro dele. Mostrar a ele quais são as diferenças de uma peça para outra. Sabe, induzir ele a comprar marca, qualidade e garantia. Olhe no olho do seu cliente, chame ele pelo nome, se importe, sabe? Se importe com o seu cliente. Faça um levantamento de necessidade. Eu treino isso com os meninos lá na loja. Cara, você precisa entender o que é que está acontecendo com o cliente. Como assim, Iago? Olha só, um método. O cliente chegou na peça.com, eu quero um cilindro de roda. Por que o meu cliente quer um cilindro de roda? Tá vazando, é? Tá estourado o cilindro de roda? Por quê? A depender da resposta, a gente pode oferecer outras coisas. O óleo, necessariamente, independente se está vazando ou não, vai tirar o cilindro de freio, né? O cilindro de roda, o burrinho, como a gente chama aqui no Nordeste, burrinho de freio. Vai precisar de óleo. Mas se a peça estiver estourada, não é só de óleo que vai precisar. Por quê? Se estourou o cilindro de freio, e é por isso que eu falo que você tem que ter um pouquinho de entendimento de mecânica, né? Se estourou o burrinho de freio, o óleo saiu para algum lugar e ele entra em contato com outras peças. O óleo de freio ele é corrosivo, ele é um óleo contaminante. E aí ele tocou na sapata de freio, a sapata de freio encheu. Cara, checkmate. Vamos vender a sapata de freio para o cliente. E aí você dá uma de que não quer vender, que está só passando a informação para o seu cliente. Eu vou passar aqui um orçamento da sapata. Pronto, passei o orçamento da sapata. Pergunta, você está com o número do seu mecânico aí para a gente dar uma olhadinha com ele se não vai precisar da sapata? Aí o cara não quer voltar na autopeça de novo. Vou ligar. Aí liga. O mecânico ele é o cara que ele quer trocar tudo ali. Por quê? Porque o serviço dele é que está em jogo. Se ele troca o cilindro de freio daqui a um pouco, a sapata dá ruim, você vai querer que ele troque sem pagar a mão de obra para ele. Então, a maioria das vezes que a gente faz isso, o mecânico diz, não, a sapata está ruim. Sabe? E não é porque o mecânico está querendo enrolar. Não, não é isso. Não é porque o mecânico está querendo vender mais. Até porque na maioria das vezes ele não ganha nada com a peça, só com a mão de obra. É porque ele quer prestar um serviço de qualidade. E quanto mais ali ele se priva de armengues ou de arranjos, de trocar uma peça assim e outra não, melhor para ele. Então, supimpa aí. O cara que chegou para trocar o cilindro de freio, você fez as perguntas certas, ele trocou o cilindro de freio e a sapata de freio. E aí você pode oferecer também um tambor de freio. E aí você pode olhar os cabos de freio do cliente. Gente, é infinito. Por isso que você precisa entender um pouco de mecânica. Esses são só alguns dos métodos que a gente pode compartilhar aqui. O método é pessoas se relacionam com pessoas e não com empresa. O cara que compra na peça.com, ele vem pela peça.com, pelo layout, pelo nome, pelo design, né? Ele vem pelo nome da marca e tal. Mas depois ele vai comprar com quem? Ele vai comprar com um robô? Não, ainda não, né? A não sei que desenvolva aí um robô. Ele vai comprar com o Carlos, ele vai comprar com o Marcelo, ele vai comprar com o Iago. E se ele vem através de um marketing é porque ele tá se relacionando comigo. Entendeu? Então, o vendedor, ele é o atacante da autopeça. Lá na loja, Gabriel, a galera tem o costume de dizer que eu protejo demais os vendedores, né? Não, o Iago reclama com o motoqueiro, reclama com o estoquista, mas os vendedores é os protegidos. Mas é por quê? Porque, olha só, se o meu vendedor ele tá mal-humorado, se o meu vendedor ele tá insatisfeito, cara, ele tá na ponta ali, o vendedor ele é o atacante, cara. Eu tenho que carregar o meu vendedor no braço, sabe? Você vê esses videozinhos que a gente grava lá com eles, você acha que aquilo ali é de graça? Eles ficam soltando piadinha comigo direto para me comprar bolo, refrigerante para ele. Eu trato meus vendedores da melhor maneira possível, eu defendo eles. Eu não sou aquele tipo de patrão que chegou lá o cliente, sabe? Tem aquele tipo de patrão que chegou lá o cliente aí. Não, o cliente tem sempre a razão. Neco. Nunca disse isso, e meus vendedores sabem. O cliente nem sempre, na maioria das vezes, o cliente não tem razão. Muita gente que diz assim, eu perco um funcionário, mas não perco um cliente. Deus me livre perder. Eu perco um cliente, mas não perco um funcionário bom.
Não, eu posso perder um funcionário ruim. Mas eu prefiro perder um cliente do que perder um funcionário. É um método, cara. É o meu método. É o meu método. E aí você pode questionar o método, mas não pode questionar o resultado, né? 3x3. 3 autopeças em 3 anos. Utilizando essa maneira. E outra coisa, se você está aqui, se você é vendedor, cara, a venda começa em você e termina em você, né? Todo mundo vende. Tudo é vendas. A forma que você fala é vendas. A forma como você se veste é vendas. A forma como você se comunica é vendas. Eu estou cansado de ver bons colaboradores, bons empresários, bons funcionários, mas que não sabe se vender. Tem suas qualidades, mas não se vende. Sabe, não sabe se expressar da maneira correta, não sabe falar no momento correto, no momento oportuno. Muitos vendedores atropelam os processos, não sabem se vender, não sabem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, né? O Iago vendedor de 2015 até 2018, ele era um Iago comunicativo. Até hoje eu sou um cara que gosta de falar, que gosta de estar nas redes sociais, sabe? Que gosta de estar no meio desse contexto aí de comunicação, de falar das coisas, né? E foi isso que me promoveu. Foi isso que esteve, né, comigo de 2015 até hoje como empresário. Saber me vender. Esse é o meu valor. E às vezes o vendedor não sabe o valor dele. Entendeu? Então essa é a primeira parte dessa aula. Do vendedor saber o seu lugar na venda. Sabe? O vendedor ele saber o que ele está fazendo, né? Entender do que ele está vendendo. Visto que a gente acabou de entender um pouco a maneira como ele deve se comportar dentro do ambiente de trabalho, dentro da autopeça e tratar essas maneiras bem estabelecidas com os clientes, agora a gente vai entrar um pouco sobre precificação, sobre o fechamento da venda. Como é que você faz o fechamento na venda da sua autopeça e qual é o método que a Peça.com usa no método de precificação? Olha só, eu preciso também que você, e se você começou a assistir a segunda aula, você volte para a primeira aula para você entender tudo direitinho do que eu estou falando, dos métodos, de uma maneira bem exponencial, né? 1, 2 e 3, tudo bem elaborado. E eu preciso também que você assista a próxima aula. Na próxima aula eu vou mostrar um pouco como eu comecei, de uma maneira mais a fundo, não contando a minha história, mas os métodos práticos que eu estabeleci, que eu pratiquei quando eu quis iniciar a minha autopeça. O que foi que eu fiz, né, na próxima aula. E agora a gente vai falar os métodos que eu uso na forma de fechar a venda e da negociação. Olha só, onde eu trabalhava existia um modelo de precificação que eu hoje apelidei de modelo burro, né, a precificação burra. Como é a precificação burra, Iago? Deixa eu abrir aqui uma calculadora para me auxiliar. Olha só, precificação burra e que não vende mais. Essa precificação não vende. Se você aplica essa precificação na sua autopeça, você pensa em abrir uma autopeça e você tem esse modelo de precificação em mente, já esquecem isso daí. Olha só, onde eu trabalhava era assim. A gente comprava a peça por 50, colocava 100% nela e essa peça ia para R$100 na vitrine. Então, vamos supor que eu comprei aqui esse filtro por 50 e aí eu apliquei 100% nesse filtro de imagem e ele foi para minha vitrine por R$100. Esse filtro por R$100, lá onde eu trabalhava, a gente poderia dar 30% de desconto. Então, se a gente tem um produto de 100 e dá 30% de desconto, pensando nem de calculadora, né, gente? Vai ficar por 70. Então eu tenho R$20 ali para tirar comissão do vendedor, taxa de maquineta, custos fixos, custos variáveis, enfim, né? Imposto, tributação, vocês sabem do que eu estou falando. R$20. O que é que eu comecei a identificar? Se a gente vendesse por 20, boa, tá ótimo. Se a gente vender por 20, por 70, quer dizer, tá ótimo, né? Só que o cliente sabe, cara, que isso aqui é fictício. Ah, é R$100, eu consigo deixar por 70. Não existe esse desconto de 30% na lata.
de uma hora para outra. O cliente sabe que o negócio não é 100. Ele sabe que você não comprou barato. Né? Por quê? Porque ele vê a disparidade, ele vê a distância de 100 para 70. O cliente não é mais bobinho, não. E sabe por que isso acontece? Porque hoje existe uma coisa chamada Mercado Livre. E antes de entrar na sua autopeça, o bonitão do cliente ele já pesquisou lá. E ele viu que lá no Mercado Livre é 65, ou 70 mesmo, ou 75. Então esse preço de 100 ele sabe que não existe. Isso é só para encher linguiça. Acabou, o cliente hoje tem acesso à informação. Então a gente passava o preço por 70 e mesmo assim o cliente queria mais desconto. Porque o cliente quer comprar, a gente viu nessa aula, o cliente quer comprar o máximo possível, gastando o mínimo possível. Então o cliente está no 70, tira mais um pouquinho, e o meu patrão de tanto ver isso, vamos liberar mais 5%. Então 70 menos 5%. A gente chegava a vender esse produto por R$ 66,50, vamos dizer assim. E às vezes o cliente ainda queria mais desconto. Fecha nos 65 ou fecha nos 60. Entendeu? O que é que eu identifiquei logo de cara? Logo quando eu comecei, qual foi a primeira margem? Qual foi a primeira coisa que eu mudei quando eu comecei? Foi a precificação. Quando o Iago começou, o método que o Iago viu foi que esses 100% ali não existe e que a gente não precisava ter um preço lá acima para depois diminuir. O que é que eu fiz? Olha só, a mesma peça de 50, eu não aplicava os 100%. Iago, quanto é que você aplicava? 60%. Comecei, vou aplicar meus 60%. Comprei por 50, apliquei 60% de margem, ela vai para a prateleira por 80. Olha só, uma vai por 100 e a outra vai por 80. Só que 80, olha o segredo, o método está aqui. 80, para um cara que pesquisou no Mercado Livre e viu 70, 75, 80 é um número próximo. Então ele sabe que se ele pedir desconto, a gente não vai tirar muita coisa, porque já está próximo do que ele iria pagar em outro canto. O cliente tem essa noção. Então, quando a gente passa de maneira firme, olhando nos olhos do cliente, respeitando o passo a passo da venda, quando eu falo passo a passo da venda é por conta do curso, Manual do Balconista, né, que tem lá os passo a passo da venda. Quando a gente respeita os passo a passo que a gente aprende lá dentro da plataforma, R$ 80, o cliente ele nem barganha. Eu cansei de vender o produto pelo preço que estava na prateleira. Em vez de vender por 70 e ainda aí dava desconto. Hoje a gente vende mais caro e não dá desconto. E o cliente leva satisfeito. E se o cliente chorar, a gente pode dar aqueles mesmos 5%. Só de ao invés de ficar 66,50, 80 menos 5%, 76. Pode fechar ali por 75. Você vendeu R$ 10 mais caro do que o seu concorrente e o cliente saiu com a percepção, né, de que comprou mais barato. Entendeu? Como funciona a venda? Gente, isso aqui é validado, isso aqui é o que a gente aplica, é um dos métodos que eu aplico. Iago, e qual é o método que você aplica hoje? A gente já está estudando precificação, a gente tem consultoria hoje de precificação, mas uma das maneiras que eu uso é não precificar as peças iguais. E eu bato muito nessa tecla, eu falo isso dentro da plataforma, dentro do curso completo, né, do Manual do Balconista. Eu falo disso por quê? Porque peça não tem a mesma margem. Um filtro, esse aqui que você está aprendendo vale ouro, tá? Um filtro de ar, ele não tem a mesma margem que um jogo de pistão. Iago, por que um filtro de ar não tem a mesma margem do jogo de pistão? Porque você troca uns 20 filtros de ar para poder trocar. Você só vai trocar o pistão se o motor der pau, né? Bater biela, como a gente chama aqui, não. Mas um filtro de ar, um filtro de óleo, você está trocando constantemente. Gente, baixa o preço daquelas coisas que o cliente compra com mais frequência, né? Por exemplo, o cara vive trocando óleo e filtro. Gente, eu vendo demais óleo para Uber. Por quê? Porque eu sei que os caras estão trocando com frequência. Eu troco o óleo aqui de carro uma vez por mês. O cara tem um new car aqui, todo mês ele troca o óleo. Ele roda 10 mil quilômetros por mês. E tem pessoas que rodam mais, né? Trabalho o dia todo. Então essas peças aí, ó, eu diminuo o preço. Eu baixo, óleo baratinho, preço de combate ali, filtro barato, né? 40% ali de margem, ainda dou um desconto. Por quê?
Porque quando o cara compra óleo e filtro barato, pastilha de freio barato, de quem ele vai lembrar quando ele precisar de um jogo de pistão? De quem ele vai lembrar quando ele precisar trocar outras peças? De você, abençoado. Acorda pra vida. Você quer precificar tudo da mesma forma. A gente está em 2023, não existe isso mais. Está em pleno 2024 aí, não existe essa precificação, sabe? Não existe botar 100% na peça, não existe tabelar tudo com a mesma margem, não existe. Olha só, outra tática que a gente achou, falando do pistão. Quando o cliente vai fazer um serviço de motor e tem lá jogo de junta, cola, óleo, filtro, bomba de óleo, bronze de biela, bronze de apoio, bomba d'água, correia dentada, tensionador, né? Todos os filtros e aí tá lá o jogo de pistão. Se o cliente chegou na sua loja para fazer um orçamento desse, a primeira coisa que ele vai olhar o preço é o jogo de pistão. Porque é o item mais caro do orçamento. É o que a gente apelida aqui na peça.com de elefante branco. É o elefante branco. Se você baixa o preço do elefante branco, você ganhou o orçamento. Por quê? O Eloá vai fazer um orçamento ali, o Eloá é meu concorrente. Aí ele vai lá fazer o orçamento, a margem dele é igual para tudo, o pistão dele vai ficar lá em cima o preço. Eu não. Eu trato as peças de maneira diferente. Peças diferentes, margem diferente. Nunca esqueça isso. Peça diferente, margem diferente. Eu pego o meu pistão, eu, em vez de colocar 60%, eu vou colocar 52%. Não estou perdendo, também não estou ganhando essas coisas todas. Mas eu consigo fechar o orçamento. Porque o cara vai olhar aqui, ó, o orçamento do Eloá, o pistão é 1.400. Tá, pega o pistão do Iago, é 1.100. Ele nem olha as outras coisas. Fechei a venda. Perdi no pistão. Perdi não perdi. Deixei de ganhar margem no pistão. Mas eu ganhei no jogo de junta, eu ganhei na cola, eu ganhei na bomba de óleo, eu ganhei na bomba d'água, eu ganhei na correia, eu ganhei no tensor. Então compensou o preço do pistão. Entendeu? Peças diferentes, preços diferentes. Você vai morrer aí, bater murro em ponta de faca, né? Você vai bater a cabeça na parede se você não aprender isso daqui. Sabe, eu coloquei dentro da plataforma do curso manual do balconista uma planilha com tudo que eu mais vendo. Peguei uma planilha lá, né, de um determinado tempo, de um período de tempo, não sei se foi 3 meses, 4 meses, 6 meses, não sei. Peguei e coloquei lá. Tudo que eu mais vendo, o preço que eu compro, a quantidade que eu vendo nesse determinado período de tempo, né, a margem, o valor que eu compro, o valor que eu vendo, a referência e o fabricante. E aí eu coloquei lá para ajudar os meninos que estavam querendo abrir autopeça, ou a galera que já tem autopeça. Os caras ficaram, Iago, você ganha pouco demais em um cabo de vela. Gente, quem é de autopeça aqui sabe qual é os cabos de vela que mais vende. STV25, SCG73. Gente, esses cabos de vela, quais as velas que mais vende? As velas que acompanham esses cabos. BR8SD, BKR6ED, que se aplica em vários carros, BR8S. Então essas velas aí que vendem muito, carro popular, baixa o preço. Sabe, preço de combate ali, o cara vai lá na sua autopeça, compra cabo velho, tá pega como é baratinho lá. Aí ele vai no outro dia, troca o óleo. Meu irmão, barato, pronto, ele já tá na cabeça dele ali que tudo em você é barato. Mas a sua margem é maior para outros itens, para um jogo de junta, por exemplo, para um kit de retificação, para um bronze, para um jogo de anéis. Entendeu? Então você precisa entender. Então quando eu coloquei essa planilha dentro da plataforma, a galera ficou doida. Iago, eu não entendo. Gente, você pode questionar o método, mas não pode questionar o resultado. É ou não é verdade? Então essa foi a nossa aula de hoje. Aula 2, né? Conteúdo sobre vendas. Mas na terceira aula, né, eu vou estar entregando o ouro de uma vez por todas para vocês. Eu vou estar falando sobre os métodos que eu usei para iniciar, para tirar a minha autopeça do papel e para alavancar ela nos decorrer dos anos, né? E conseguir esse feito de 3 anos, 3 lojas, e a gente está com um projeto para crescer, estamos reformando uma loja, né? Talvez até quando você esteja assistindo esse treinamento aí, a loja já esteja rodando na reforma, né? Nova. Então, assiste a próxima aula, totalmente online também, gratuita, você não perde por esperar, tá bom? Encontro você na próxima aula.